Ontem nós tivemos esse almoço, né, do Tarcísio com o Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro participou também desse almoço, e na saída eles conversaram com a imprensa. Vamos ouvir aqui um trecho da entrevista que a gente chama do quebra-queixo, que eles deram aí na saída para os repórteres. Quero agradecer a presença a visita do nosso amigo Tarcísio, nesse momento difícil que o meu pai atravessa. Eu quero fazer um breve comentário aí, que é o editorial da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que, passada a condenação do presidente Bolsonaro, o STF deve abandonar o ativismo e os excessos, reconhecendo claramente que tudo que houve até aqui com relação ao presidente Bolsonaro não foi nada além de ativismo e excesso. E esse mesmo editorial trazendo que agora, nesse momento em que o presidente Fachin está assumindo, que o ministro Fachin está assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, esse editorial fala em autocontenção do Supremo, que deve ser a sua missão principal. Então eu quero pedir a Deus que realmente dê muita sabedoria e força ao ministro Fachin para que ele consiga fazer essa autocontenção, que foi tudo que não aconteceu, tudo que nós sempre queríamos que tivesse acontecido desde o início, para que não chegássemos até hoje o Bolsonaro, prova viva de que esses excessos continuam. Alguém que foi preso por uma ação em que ele sequer foi denunciado. Já há alguns dias já era para ele ter tido as suas medidas cautelares suspensas, revogadas, e até agora a gente não vê nenhuma resposta do ministro relator. Então, dito isso, a conversa aqui hoje com o Tarcísio foi realmente uma visita de amigo, bate-papo sobre amenidades. Obviamente falamos sobre política, e da minha parte, o recado que eu quero dar para todo mundo, para que não haja dúvidas, é que, independente de como as coisas vão transcorrer daqui para frente, eu, Tarcísio, nós, os partidos de centro-direita, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026 para a gente recolocar o Brasil nos trilhos a partir de 2027. O governador será candidato? Foi definido isso hoje? Sou candidato à reeleição. A presidente? Não, a reeleição. Reeleição em São Paulo, como eu tenho dito. Vocês discutiram isso hoje? Não, isso aí já está claro. O que eu vim aqui fazer uma visita de cortesia, eu vou vir visitar um amigo, uma pessoa que para mim é muito importante, foi importante na minha história, que eu tenho em consideração. Os amigos são amigos nos momentos bons e nos momentos ruins. O presidente está passando por um momento difícil, e é nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, assim, a gente conversando e ele soluçando o tempo todo, né? Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez, consequência do atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele, não ceifou pelas mãos de Deus, e o presidente ali, né, tirando força, sofrendo muito. Então a gente está aqui para prestar nosso apoio, prestar nossa solidariedade, para estender a mão, isso sem nenhum tipo de interesse. A gente vai estar aqui do lado dele sempre, né, para dizer, estamos juntos, sou grato a tudo, presidente, pelo que você me fez, pelo que você me proporcionou. Você vai sempre contar comigo, você sempre vai ter aqui na minha pessoa um amigo. No momento bom, no momento ruim, o momento é ruim, nós vamos estar juntos, independente de qualquer coisa. Muito bem. Essa entrevista ela tem 7 minutos, tá? A íntegra dela você encontra aqui no canal do YouTube, do nosso canal no YouTube. Ela está disponível aqui para você consultar. E tem um trecho também muito importante que a gente subiu no site, em que o Flávio fala que a única certeza, né, é que o Tarcísio e o Bolsonaro estarão juntos em 2026. Inclusive subimos matéria no site, se puder dividir a tela, Brenda, coloca aí. E o que ele diz nessa entrevista? Olha aí, ó, pode abrir um pouco mais, está aí, ó. Abre aí, olha. Olha a frase dele aqui. Ele diz o seguinte, diz que, claro, não haverá decisão sobre candidatura presidencial, Júlia Lucy, Carol Esponza e Kátia, enquanto não soubermos com clareza o que vai acontecer com o projeto de anistia. Segundo ele, só com o desenrolar final desse tema, inclusive lá no Supremo, será possível avaliar o cenário eleitoral. A única certeza é que Tarcísio e Bolsonaro vão estar juntos, e juntos com a centro-direita, que é o caminho para que a gente forme uma unidade contra o atual governo, que está disposto a quebrar o país por um projeto de poder. Será que o Flávio assistiu ao nosso programa ontem? Porque a gente falava exatamente disso, né? Inclusive eu escrevi um artigo com todos os bastidores desta articulação da centro-direita, da direita com a centro-direita, partidos aí, União Brasil, PP, o PL, né, o próprio Novo, enfim, estão todos costurando a tentativa de trazer também, atrair os republicanos e quem sabe até o PSD, para se formar um blocão dentro do Congresso para resistir justamente a essas pautas populistas eleitoreiras do Lula que estão quebrando o país.
Então, o que o Flávio está falando é exatamente a mesma coisa que eu falei, que eu escrevi, que falei ontem aqui, que falamos, né? Foi o nosso debate de ontem. Volta para a matéria rapidamente, temos ali mais uma frase que eu gostaria de colocar aqui, destacar, antes de girar com os nossos comentaristas. Bom, o senador diz o seguinte, que o Brasil não suporta mais o populismo do Lula, concordo, é preciso união para impedir que o PT e seus aliados quebrem o país, e o governador de São Paulo é peça fundamental. No que depender de mim, nós teremos essa unidade. Embora não tenha citado o irmão Eduardo, o Flávio reproduziu o que parece ser a ordem do pai, para impedir novo fogo amigo contra Tarcísio. E aí a frase do Flávio. O Tarcísio, para mim, é um dos principais ativos que a centro-direita tem. É importante ele estar sempre fortalecido. É uma pessoa preparada, governador do estado com maior orçamento, mais populoso e tem feito um grande trabalho, muito bem avaliado. Sem dúvida alguma, ter Tarcísio nos nossos quadros dá muita inveja à extrema esquerda. Então o Flávio também afirmou aí, por fim, que aguarda o texto aí do Paulinho da Força para propor modificações dentro do processo legislativo em relação a essa história de dosimetria, que ele já disse que não aceita, o Bolsonaro já disse também que não aceita. Vamos aguardar o texto que o relator vai propor e ir para o voto. Isso é democracia. Então tá aí, Júlia Lucy, a avaliação e eu diria até o recado, a mensagem que está sendo expressada pelo Flávio Bolsonaro, que é o número, é o 01, né? O filho 01 é o mais, vamos dizer assim, é o mais ao centro, né? Da família ali. E ele me parece que está servindo como porta-voz do próprio Jair Bolsonaro, visto que ele acompanhou o Tarcísio no almoço e saiu de lá com essa mensagem, né? Reafirmando uma coisa que a gente viu, inclusive, naquelas mensagens da Polícia Federal, né, da troca de mensagens ali do Bolsonaro com o filho, com o Eduardo, o apoio já que o Bolsonaro já vinha dando explícito ao Tarcísio. É claro que o objetivo é que se permaneça na luta para a reabilitação do Bolsonaro, mas me parece que na ausência do Bolsonaro, o Tarcísio vai ter de, vamos dizer assim, agarrar esse chifre aí, né, o chifre desse touro e conduzir esse processo ou ser colocado como a liderança condutora desse processo, porque efetivamente nós precisamos de união, pragmatismo e estratégia. Ou é Lula 4. Tanta coisa passou na minha cabeça aqui, eu posso propor uma enquete? Pode propor. Você acredita que o Tarcísio está falando a verdade? Quando ele fala que não vai para a reeleição, eu vou falar para vocês, eu acho que Tarcísio, com todo respeito, tá? O governador de São Paulo, que eu sou uma admiradora dele, acho que ele está jogando um charme e ele está provocando um movimento que já está acontecendo para que haja uma aclamação do nome dele para vir disputar a presidência da República o ano que vem. Então, eu hoje realmente não acredito que o governador Tarcísio está fora da disputa da presidência. Eu acho que se houver um pedido do presidente Bolsonaro, e a gente viu o Flávio, deixou claro que eles caminharam juntos, se houver um pedido, eu acho que Tarcísio concorre. Essa é a minha opinião, vamos ver o que os nossos espectadores acham. Olha, eu encerrei a enquete do Oruan, né? Quem ouviu o Oruan, quem não ouviu, agora já era. E aí Perdeu nada. Abri a nova enquete perguntando se você acredita que o Tarcísio não vai concorrer à presidência em 2026, não quer concorrer à presidência em 2026. Eu concordo já imediatamente com você no sentido de que é preciso uma união e também é preciso aclamação, naturalmente, porque política é fila, política é acordo, política, candidatura não é algo que você se coloque, eu quero ser. Isso. Não adianta você querer ser se outros não quiserem que você seja, né? Se a política ali, os teus aliados não quiserem, não te derem apoio. Política é um trabalho coletivo, é um projeto coletivo. Se o cidadão, o eleitor que tem o voto na mão não quiser, então não adianta nada. A pessoa às vezes pode querer, tem a vaidade, tem o sonho, tem o desejo de ser presidente, senador, governador, mas sem as condições necessárias para isso fica impossível. Pois é. E você comentou, Cláudio, que o senador Flávio ele é o mais ao centro. Eu vou dizer que ele é o mais de bom senso.
Porque é uma questão matemática, eleição se ganha com voto. Não, a gente tem que realmente pensar o seguinte, o nosso país está em risco. As próximas gerações já estão definidas a pagarem uma dívida enorme. Se o PT ganhar o ano que vem, o estrago ele pode ser irreparável. Quanto tempo a gente demorou para se recuperar do prejuízo que a Dilma causou para a gente? Então, veja, foi o senador Flávio Bolsonaro. Eu vou repetir. Flávio Bolsonaro, que falou que precisa juntar centro com direita. Algo que eu falo aqui sempre, eu apanho no chat. Mas agora foi o Flávio Bolsonaro que falou. Né? Porque, gente, a gente tem que parar com idolatria. A gente precisa ser razoável. A gente precisa entender de jogo, a gente precisa ter responsabilidade. Aí, quando você comenta, Cláudio, que política é fila mesmo. Nós temos governadores que não podem ir mais para a reeleição e que são ótimos nomes também. Não é só o governador Tarcísio que pode caminhar e unir essa centro-direita, não. Porque, gente, a gente não vence só com voto da direita. A gente não vence só com voto de direita bolsonarista. Porque há no Brasil uma direita que não se define bolsonarista, assim como há uma esquerda que não se define lulista. Existe um espectro de eleitores e vai ganhar quem conseguir atrair o máximo possível. Então, o tipo de fala que condena a aproximação da direita com o centrão é uma fala egoísta, porque não se preocupa com o projeto de país, se preocupa com o projeto individualista. E eu fico muito feliz que o senador Flávio Bolsonaro tenha vocacionado nesse sentido ontem. Muito bem. Eu quero ouvir a Carol Esponza e a Kátia sobre essa história do Tarcísio e dessa união, né, da direita. Se antes era eu aqui falando, a Júlia concordando, agora nós temos o filho 01 do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, ao lado do Tarcísio, que é governador de São Paulo, hoje a pessoa com maior poder político e financeiro na direita, né? E nós temos então esse recado, que parece um recado que foi estabelecido ali, que foi combinado neste almoço e entregue a partir desses dois porta-vozes, que é essa união da direita com a centro-direita, a única forma de deter o PT e os seus aliados. E olha que nesses aliados o PT tem aliados de toda espécie, né? Aliados poderosos também. Então, sem essa união, me parece muito difícil termos qualquer chance de retirar o Lula do poder em 2026. O Cláudio, você sabe que eu gosto de treta, né? A Júlia falou isso e rachou aqui o chat, metade criticando, metade concordando. E o mais engraçado é que as críticas não são no mesmo sentido. Tem crítica para todos os lados. Aí isso me faz refletir aqui, também botar o pessoal no chat para comentar. A gente trouxe o Saxida, né? O ex-ministro Adolfo Saxida, maravilhoso, esteve aí sentado no sofá na semana passada e ele fez uma análise que desde então eu estou refletindo sobre isso. A gente fala muito aqui no programa sobre o percentual de abstenção, né, a quantidade de votos que de fato está na disputa. Quem é Lula, quem é de esquerda, já é mais ou menos especificado ali nas pesquisas de opinião. A mesma coisa, a direita e o bolsonarismo, né, são coisas até um pouco diferentes. Quem é Lula é mais Lula até do que ser de esquerda, se identifica mais como lulista do que de esquerda. E tem gente que é de direita e não se identifica com o bolsonarismo, ainda menor do que o lulismo. Assim, culto à personalidade, isso é estatística, gente, isso não é opinião, são dados, e tem ali 10% dos votos que estão no meio, que são os votos que estão em disputa. Dependendo de quem for o candidato, vai votar em um ou no outro, ou sequer vai votar. E aí, volta a preocupação, volta a análise do Saxida. Se essa abstenção, se esses 10% identificarem, não sei, Tarcísio como centrão e eu não quero votar no centrão, ou como linha auxiliar do bolsonarismo, eu não quero votar com linha auxiliar do bolsonarismo, ou qualquer que seja a análise, a força do lulismo e da esquerda faz com que o Lula leve a eleição do ano que vem. Isso é preocupante, isso foi a análise do Tarcísio. E eu faço um pouco dessa análise, mas eu acho que eu não tinha essa percepção do tamanho da abstenção
quanto o ministro trouxe, né? E aí eu tô vendo aqui o chat, muita gente falando exatamente isso, que o Tarcísio é centrão e que prefere nem sair de casa para votar. E aí é isso, gente. Quem não for sair de casa para votar, eu não sei se é Tarcísio, eu não sei se é Eduardo, eu não sei quem quer que seja o nome que vai estar ali na urna aglutinado na direita, precisa levar o voto não do Lula. Eu acho que eu voto num poste, num cachorro, mas eu não voto hoje no Lula. E essa abstenção é muito perigosa, saber que você está entregando a eleição de bandeja. E aí abre aí para treta no chat, quem concorda e quem não concorda. Olha aqui, ó, deixa eu lembrar uma coisa, porque a história está aí para nos ensinar. Na época do Chávez, tá? O Chávez começou com medidas de força, começou a contrariar os partidos tradicionais da política venezuelana, inclusive muitos deles partidos que deixaram o poder porque se estabeleceu ali durante quase 4 décadas. Pessoal que não conhece a história, eles tinham ali um chamado Pacto de Punto Fijo, que era um pacto entre partidos, os principais partidos, que tinham esse perfil meio PSDB, né? Social-democrata, etc. Eles ficavam se revezando no poder, e isso durou décadas, tá? Como acontece sempre, né? Você começa a se apropriar do poder, começa a ter corrupção, essa corrupção começa a desgastar esses partidos, e um dia surgiu um sujeito, Hugo Chávez, já tinha tentado um golpe, tinha sido preso, voltou, e aí ele veio com um discurso, ele era um comunicador, era radialista também, além de militar, então ele tinha um discurso, uma retórica muito forte. Essa retórica antissistema convenceu as pessoas de que era preciso mudar o sistema e eleger um ditador. Nunca mais o Chávez saiu. O Chávez só saiu do poder morto. E uma das grandes vitórias do Chávez foi justamente na eleição em que a oposição, formada por esses partidos tradicionais, resolveu boicotar a eleição, dizendo que não concordava com a eleição, não concordava, achava que era tudo manipulado, e então insuflou as pessoas a não comparecerem às urnas. Bom, com isso, deixa lá, eu já falei tudo, agora não tira. Com isso, o que aconteceu, Carol, Kátia e Júlia Lucy? Eles perderam o Congresso. Então, se havia antes ainda uma resistência no Congresso à pauta totalitária, né, à hegemonia cultural do socialismo do século XXI, se esse legislativo ainda conseguia travar, né, esse poder do Chávez no executivo, do momento que eles entregaram o Congresso, acabou. Quer dizer, o Chávez venceu o legislativo, passou a dominar o legislativo, dominou também depois os estados, criou o seu próprio partido, o PSUV, e passou a dominar a política e destruiu o país. Depois ele colocou Maduro, ele morreu, Maduro assumiu como o seu sucessor, né, automático aí. Então isso destruiu a Venezuela. Então as pessoas precisam ter essa consciência de que não comparecer, não votar, isso é um erro absurdo, né? Ignorar a política, o pragmatismo das alianças necessárias, pontuais. Você não precisa ter aliança programática, mas você precisa ter aliança tática, né, em momentos que são cruciais. Então me parece que esse é um momento. Eu não sei se a Kátia vai concordar. A Kátia, ela é mais eduardista, né, Kátia? Eu sei. Então, assim, você, por favor, fique à vontade, porque aí, só um parêntese, dizer que o que o Flávio está fazendo é correto não quer dizer que o que o Eduardo esteja fazendo também não é correto. Eu acho que a gente precisa sair dessa dicotomia e dessa superficialidade, né? As pessoas acham assim, se o Ciro Nogueira está buscando uma aliança, ele está certo. Se o Flávio Bolsonaro, se o Tarcísio, então eles estão buscando essa união, então eles estão certos. E o Eduardo está errado. Não, o Eduardo é que está certo, porque trava a batalha cultural, ele está fazendo igual o Trump, está botando o pé na porta, não pode se render ao Centrão, embora o Centrão tenha, né, tido ali bastante espaço no governo do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou até a brincar uma vez que ele é Centrão, né, ele veio do PP, né? Então,
então eu sou Eduardo, o Eduardo é que está certo, então todo o resto está errado. Gente, é possível estar certo com visões diferentes. E talvez esse seja o grande pulo do gato. Você unir, de alguma maneira, essas estratégias diferentes para que você possa travar a batalha cultural, mas que você possa ter o apoio político para poder vencer essa batalha. Concorda comigo, Kátia? Olha, concordo, eu acho que esse é um momento de união, a gente não pode se dar o luxo de cisões, né, em prol da nossa própria sobrevivência. Eu acho que é a primeira união de todas, direita, centro, centrão, Eduardo, Flávio, independentemente dos nomes, a primeira união de todas tem que ser em torno do projeto da anistia. Gente, o projeto da anistia é tão fundamental. Será que a nossa classe política ela está cega a ponto de enxergar que ela vai conseguir ter uma eleição minimamente lisa se agora a gente não batalhar e não costurar uma anistia assim, ampla, geral e restrita para tirar os presos políticos lá da cadeia? E outra coisa, essa anistia ela vai ter um efeito, se aprovada, né, se a gente conseguir essa união e essa pressão popular, esse clamor popular por isso, se a gente conseguir chegar a esse PL da anistia, esse PL da anistia vai ser um primeiro passo para o parlamento voltar a ser parlamento, para o parlamento voltar a ter a sua autonomia que é prevista na Constituição, porque não vamos nos iludir. Hoje em dia, o parlamento, com todo respeito a alguns nomes muito, muito notáveis no parlamento, batalhadores e tudo, mas o parlamento, grosso modo, se tornou um carimbador das vontades do Supremo. É só a gente pensar em várias leis que o parlamento aprova, várias ao longo dos últimos anos, dos últimos 5, 6 anos, lei das estatais, o parlamento aprovou, foi lá, aprovou, o que aconteceu? Supremo derrubou, suspendeu. Lei das saidinhas, já que a gente está falando tanto de segurança pública hoje, o parlamento aprovou, foi um esforço enorme, o judiciário já está arrumando um jeitinho brasileiro de fazer água na lei das saidinhas, lei da desoneração da folha, também o parlamento se juntou, aprovou, olha o que aconteceu, lei do marco temporal, idem, está lá subjúdice no Supremo, totalmente suspenso pelo Supremo. Então o parlamento como está, é só uma linhazinha auxiliar do judiciário. Isso não pode, isso tem que ser modificado, o parlamento tem que voltar a ter músculo, o parlamento tem que voltar a ser um poder autônomo. E aí, independentemente de nome, quando o parlamento retomar, só quando o parlamento retomar essa autonomia, aí sim a gente vai poder aspirar a uma eleição minimamente livre, minimamente lisa, porque alguém se ilude, estou colocando aqui mais uma polêmica escancarada, alguém acha que com esse TSE que protagonizou tudo que a gente viu em 22, tudo que o Eduardo Talhaferro, que esteve lá, esteve no gabinete da censura, está revelando e está provando, alguém se ilude que esse TSE vai nos deixar ter um candidato, e se nós tivermos um candidato, vai deixar ter um eleito, uma figura da direita, que efetivamente coloque um freio a todo esse arbítrio judicial, ou nós vamos ter um fantoche dito de direita, que vai ser mais um títere do Supremo Tribunal Federal. Estou jogando essa polêmica aqui para os colegas. Está chamando o Tarcísio de fantoche? De jeito nenhum, não mencionei nome, não coloque nomes na minha boca, Dante, não mencionei nome. Estou me referindo à classe política como um todo. Eu diria o seguinte, até porque a gente sabe que, por exemplo, o Eduardo hoje faz um trabalho que ninguém mais poderia fazer, né? Eu diria, por isso que eu acho que tem que ser as estratégias combinadas, elas dão certo. Você não pode deixar o Centrão sozinho na sala, não pode deixar o Centrão sozinho na sala. Então, inclusive, o próprio fato, eu estou vendo muita gente aqui no chat falando assim, o Tarcísio vai governar para o sistema. Assim, a garantia de que ele, caso ele venha a ser eleito, a garantia de que ele não o faça é justamente você ter uma pessoa como o Eduardo todo dia lá apontando, botando o dedo na ferida e fazendo o que ele fez, inclusive agora, e que foi interpretado como fogo amigo. Ele pegou
os seus seguidores, pegou aí essa massa bolsonarista que trava a batalha cultural, que ela é fundamental, e botou para torar em cima do Tarcísio, né? Então, assim, a gente não pode achar que elegeu, está eleito, pode liberar, deixa quieto, deixa governar sozinho. É isso que não pode acontecer, e é isso que o eleitor precisa ficar atento. Por isso que o meu trabalho aqui é sempre de ficar cutucando todos eles, né? Eu já fiz críticas pesadas aqui ao Tarcísio, o Tarcísio recebe muito bem essas críticas, não deixa de ter interlocução comigo aqui, assim como já fiz com vários outros, com o Eduardo, com o Flávio, e todos eles compreendem a necessidade da gente fazer a crítica quando ela é válida.